E aí tem uns exercícios. Bom, então vamos lá então. Primeira coisa. Tá dando para ver aí, né? O áudio tá bom. Sim. Tá. Bom, então a gente está falando de energia. Então, primeira coisa, galera, energia é uma infraestrutura extremamente importante para qualquer país. Então, se um país quer crescer, quer desenvolver economicamente, um dos setores de infraestrutura que ele tem que tomar cuidado com ele para não ter apagão, para não ter risco de desabastecimento, é o de energia, tá? Então, assim, o homem vem usando energia ao longo do tempo de várias formas. O fogo, aqueles moinhos d'água, né? A gente consome um alimento aí, então converte em energia para a gente fazer as nossas atividades, né? Dormir gasta energia, né? Não sei se vocês sabem, mas um cérebro humano, ele consome 25% da energia que a gente ingere por dia, né? Então, é muita coisa, né? Então, não é por acaso que alguns animais têm um cérebro bem menor do que o nosso, né? Porque se por exemplo, um porco tivesse o cérebro proporcional ao que o ser humano tem em relação ao tamanho dele, seguramente ele estava fazendo foguete para a NASA e tal. Então, tem esse detalhe que é importante. As energias são divididas em dois grupos: energias não renováveis e energias renováveis. Bom, conceito básico esse. Energia renovável é aquela que o homem produz ou a natureza produz em um tempo relativamente curto, né? Ou seja, uma lavoura de cana-de-açúcar, de um ano para o outro você produz, né? A água da hidrelétrica aqui, se choveu, você tem ela. O vento está sempre ali deslocando de um lugar para o outro. A lenha, a madeira, você planta, corta, depois planta de novo. Então, são fontes renováveis. As não renováveis são aquelas que nem o homem nem a natureza consegue repor num curto período de tempo. Então, a gente está falando aí na perspectiva geológica, né? O petróleo, 200, 300 milhões de anos, o gás natural, a mesma coisa, né? Então, são conceitos básicos. Outro conceito básico é o de energia primária e energia secundária. Energia primária é quando você pega uma lenha ou melhor, o vento, que você utilizar o vento já gera energia direta. Alguns produtos, como o petróleo, a cana-de-açúcar, você tem que beneficiar ela primeiro, fazer alguma coisa, para depois extrair a energia. Por exemplo, o petróleo, você tira a gasolina para depois usar no carro, né? Então, isso é um conceito de energia secundária, tá? Outro conceito importante, vou avançar aqui, é o de matriz energética. Opa, porque eu não tenho esse dado, vou ter que abrir um outro slide. É o de matriz energética, tá? O que é uma matriz energética? A matriz energética são as fontes de energia que um país utiliza para garantir a sua segurança energética, certo? Então, aqui nós temos duas matrizes energéticas. A do lado esquerdo é a matriz energética global do planeta. E a do lado direito é uma matriz energética brasileira. Então, quando eu falo em matriz, eu estou falando das fontes que a gente utiliza, né? E por que a gente tem mais de uma fonte? Energia, a gente tem diferentes usos para diferentes fontes. Então, por exemplo, transporte, indústria, comércio, prestação de serviço, residência, agricultura e pecuária, cada uma vai usar uma fonte de energia diferente. Então, o país tem que ter essa diversidade, certo? Agora, de maneira geral, aí já é uma generalização, quando a gente analisa a matriz energética mundial, a maior parte dela, quase 80%, é derivada de combustíveis fósseis, gás natural, petróleo, carvão mineral. Isso é um padrão global, gente. No Brasil é a mesma coisa. Em relação à proporção de quantidade de fontes de energia, por exemplo, petróleo, carvão, gás natural para energia elétrica, muda, mas de maneira geral a gente tem uma matriz energética que predomina os combustíveis fósseis também. Porém, quando a gente compara o planeta com o Brasil tem uma característica melhor. O Brasil tem mais diversidade de fonte de energia e é considerado um país com a matriz energética limpa, porque a gente usa muito
muita hidrelétrica, muito biocombustível, vento, solar. Então, diferente de outros países. Então, por exemplo, os países europeus, os Estados Unidos, utilizam muito carvão, muito petróleo, além do gás natural, o que é extremamente nocivo para a natureza, né? Então, aqui a gente tem esses dados. Aqui eu vou mostrar para vocês uma comparação de como a matriz energética brasileira é considerada limpa em relação a outros países, né? Fique atento a essa informação. Aqui a gente tem dados do Brasil, né? Em 2018, né? Para a gente comparar, ó, quase metade da nossa fonte de energia é renovável. Quando você compara com o mundo, olha a diferença, somente 14%. Mais de 80% são combustíveis fósseis, são fontes não renováveis, melhor dizendo. E aí, quando a gente vai para a OCDE, que é um grupo dos países mais ricos do mundo, que o Brasil até tenta fazer parte, a situação é menor ainda. Qual a interpretação que tu faz disso? Os países desenvolvidos gastam mais energia do que os países periféricos, né? Só você comparar o que um americano gasta em relação a um cara que mora no Congo de energia. Então, essa demanda maior faz com que eles usem mais energia não renovável, tá certo? Então, essa é uma característica muito emblemática que vocês deveriam ter ciência aí, beleza? Dúvida? Professor, isso é um problema para o Brasil? Não, para o Brasil é bom que a gente tem uma referência mundial. Então, assim, se a gente pensar que geopoliticamente, ou seja, internacionalmente falando, o Brasil é referência para muitos países na questão energética, porque a nossa matriz ainda é considerada limpa. Mas, assim, a gente tem que olhar com um certo critério. Eu vou comentar isso daqui a pouco. Em relação ao mundo, a gente está muito bem. Porque, por exemplo, se você vai para a Europa, você tem lá um problema sério com a energia hoje. Então, os países que tiveram a Revolução Industrial lá no século XVIII usavam muito carvão, então eles poluem para caramba. Os Estados Unidos, por exemplo, é um grande produtor de poluição atmosférica. A China, que é a segunda economia hoje do mundo, pode ser até considerada a primeira em alguns termos, ele polui para caramba. Inclusive, só agora que a China está tentando fazer o que o Brasil faz, que é o quê? Melhorar a sua qualidade energética investindo em energias mais renováveis. Então, para o Brasil isso é bom. Então, nós temos duas análises que a gente pode fazer aqui em relação à renovabilidade e a questão da poluição. Agora, a gente tem que ter um cuidado que é o seguinte, as hidrelétricas são boas? São, mas também geram impactos. Deslocamento de pessoa, inundação de floresta, alteração de sistemas aquáticos, prejudica a pesca de algumas comunidades. Aí tem alguns detalhes que a gente precisa ver. Mas, de maneira geral, esse panorama que eu apresentei para vocês é muito positivo para o Brasil, tá? Então, por exemplo, os Estados Unidos hoje usam muito carvão, ainda hoje, petróleo. O Brasil usa menos porque a gente tem 80% da nossa energia elétrica vindo de rios. Uma coisa que o Brasil tem em relação a outros países é um potencial maior. Então, se você pensar, por exemplo, o nosso clima, o nosso relevo, a nossa hidrografia, né, o tamanho do nosso território, o fato de ser um país tropical abre possibilidade para a gente aumentar outros tipos de energia. Um exemplo, a solar pode ser mais explorada, a eólica pode ser mais explorada. Então, a gente tem um gargalo grande ainda para crescer nesse indicador aqui de renovabilidade. Então, sem sombra de dúvida, o Brasil é importante. Aqui a gente tem um consumo de eletricidade, né? Aqui a gente tem os dados da China, você vê que ela vai aumentando, né? Por que está aumentando aqui na China? Porque a economia chinesa, nos últimos 20, 30 anos, ela só cresceu. Então, esse gráfico, se a gente pegasse mais tempo, ele ia estar mais ascendente ainda, né? A União Europeia tem uma estabilidade, o Brasil ele tem um aumento também, a gente melhorou a economia, então aumenta a demanda energética, é uma relação bem direta, né? Agora chama atenção, não é bem um declínio, mas uma estabilidade dos Estados Unidos, né? Isso tem a ver com
saídas de empresas dos Estados Unidos para outros países e tal, então tem uma série de questões que a gente poderia estudar aqui, né? O que gastou mais energia no Brasil? Lembra que eu falei das fontes serem diferentes e tal? Ó, os transportes é que gastam mais energia no Brasil, depois das indústrias, e aí depois o próprio setor elétrico, energético. Olha só isso aqui. Isso aqui é interessante você notar o seguinte: a relação entre o que você produz e o que você disponibiliza na questão energética é chamada de energia líquida. É um conceito que é muito usado, principalmente nos países de língua inglesa, né? Então tem esse conceito aqui, energia líquida. O que é isso? Por exemplo, para você gerar energia do petróleo, se você tira o petróleo no continente, na terra ali, digamos assim, é mais barato, igual acontece lá no Oriente Médio. Se você tira o petróleo no pré-sal, no litoral, igual a gente tem no Brasil, é muito mais caro. Então, veja bem, a energia líquida do petróleo lá no Oriente Médio, que você mete uma picareta no chão, ela já jorra petróleo, é maior. Agora, se você vai tirar petróleo no litoral brasileiro, lá no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, é caro pra caramba. Então, a energia líquida é maior e também o que pode colocar isso em evidência? O custo para você gerar energia. Então, aquela demanda que você tem para sobrar, a relação que sobra diretamente para ser usada, né? Então, aqui a gente tem esse detalhe importante, tá? Bom, sobre os transportes, apesar de não estar generalizando, mas a gente coloca um peso muito grande no transporte automotivo individual, né? As cidades brasileiras não são feitas para transporte coletivo, então cada um tem que usar um carro, então é mais poluição, mais problema ambiental, mais consumo de energia, né? Então, aqui outros dados sobre a eletricidade brasileira, que eu falei que é bom lembrar, né? E aqui a gente tem um dado da nossa matriz elétrica, que é diferente de matriz energética, né? Então, 70% aproximadamente da nossa energia elétrica vem dos rios aqui. Isso pode variar de um ano para o outro, galera, porque é o seguinte: se chove mais, você gera mais energia. Se chove menos, igual você tem um ano que tem menos chuva, é um ninho, por exemplo, prejudica a produção de hidrelétrica. Então, você vai ter que investir ou aumentar a produção de termoelétrica, de outras fontes. Então, você perde por um lado, mas depois você tenta equilibrar. As hidrelétricas, né, no Brasil, elas são interessantes porque o Brasil tem um grande território, tem uma tropicalidade, tem um relevo em Planalto que favorece isso. A Europa, por exemplo, vocês lembram que lá não tem um relevo em Planalto, né? Então, a maioria do relevo ali é planície, então você não usa os rios para gerar energia elétrica na Europa, você usa para navegação. O Brasil tem um problema inverso, né? A gente tem dificuldade de navegar nos rios por causa do relevo, por causa até mesmo do clima, né? Porque quando abaixa o volume de água, né, fica mais difícil no navio deslocar. Mas aqui a gente tem essas regiões hidrográficas. E aí uma coisa importante de vocês lembrarem é o seguinte, que no Brasil as maiores hidrelétricas, a maior potencial, a maior utilização está aqui, mas a área que mais tem potencial, ou seja, que pode ser mais usada para gerar mais energia ainda nos próximos anos, é o norte do Brasil, né? Então você tem rios, você tem chuva, você tem relevo. Agora, onde se usa mais aqui, a gente pode destacar aqui o Rio Paraná, são várias hidrelétricas, Ilha Solteira, Ilha Solteira, lá no oeste, Mato Grosso do Sul ali, né? Tem a de Itaipu, aqui na região, você tem aqui a de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, Paulo Afonso, Três Marias, Xingó, né? São as áreas que têm maior utilização. Agora, onde se tem mais potencial, ou seja, pode gerar mais energia, aqui no norte do Brasil, tá? Aqui na imagem você tem uma usina de Belo Monte, né, um dos grandes projetos hidrelétricos recentes no Brasil, muito questionado, né, porque isso aqui gerou impacto pra caramba no Pará, populações indígenas, ribeirinhos, ecossistemas, né, então a galera que vivia da pesca hoje está passando fome, enfim, foi um projeto muito questionado isso aqui, né. Aqui o mapa que eu fiz a partir de uma base de dados, onde você tem as hidrelétricas aqui no Brasil, né? Lembrando que você tem hidrelétricas pequeno, médio, grande porte, você tem as pequenas centrais elétricas, isso é meio
relativo para aprofundar aqui. Esse mapa mostra a integração, né? Então, às vezes, a energia que a gente está consumindo está vindo lá do norte, né? Apesar de que tem uma coisa interessante aqui, que aqui em Macapá, vocês viram aqui recentemente que teve apagão aqui, Roraima, Rondônia também tem problema aqui de... Roraima, né, tem problema de energia, né? Parte da energia que vinha da Venezuela. Então, essa área, ela é meio, digamos assim, parece uma coisa redundante, meio escura na questão energética no Brasil, né? Parece um fato curioso, mas a verdade é essa. E aqui, como eu falei, né, a área de maior potencial de energia e a área que você tem maior utilização aqui, em especial. Bom, as hidrelétricas, geralmente, elas são muito comuns em países de grande extensão territorial, porque você tem vários contextos naturais, China, Canadá, Estados Unidos, né? A própria Rússia, lembrando que Canadá e Rússia têm problemas no inverno, que as águas congelam, né? E aí a gente tem um box aqui que fala das vantagens e desvantagens, né? Então, além de ser limpa, tem grande potencial não aproveitado, mas tem desvantagens. Então, por exemplo, no Brasil, as hidrelétricas de Paulo Afonso deslocaram 70 e poucas mil pessoas. Quase a cidade de Timóteo teve que sair de onde ela morava para não ser engolida pela água, né? E lembrando que toda intervenção que você faz num rio, você vai atrapalhar a vida dos peixes, ecossistemas, então você tem impactos em relação a isso, né? Até o sedimento, né, aquela terra, aquele barro, aquela areia que vem descendo o rio abaixo, ela diminui quando você tem muita hidrelétrica. Isso não é bom. A gente vê aquela água limpinha e tal, mas aquilo prejudica o ecossistema, né? Então, tem essas leituras mais afinadas para fazer, né? Aqui a imagem de Belo Monte, manifestação de povo Caiapó, que foi uma das tribos que sofreram impacto direto dessa hidrelétrica, né? O petróleo, né? O petróleo no Brasil, a gente tem o petróleo, ele é autossuficiente, a gente consegue produzir, mas a gente exporta ele para comprar ele refinado, né? Então a gente tem um problema que precisa melhorar, que é a infraestrutura do refino, que o nosso petróleo ele é muito viscoso, né? E o Rio de Janeiro é o estado que mais produz petróleo no Brasil, né? Tem toda uma discussão em cima dessa questão, né? Por exemplo, como o petróleo é um recurso que vai para o governo federal, o Rio de Janeiro sempre questiona que ele tem que ganhar mais da distribuição dos lucros do petróleo, né? Então você tem esses conflitos aí, tem projetos e leis defendidos por quem é do Rio para fazer isso, né? Além do petróleo, outro recurso que a gente utiliza muito é o gás natural. Geralmente a gente compra uma parte considerável da Bolívia, né? O gás natural ele é mais limpo do que o petróleo e o carvão mineral, né? E aqui a gente tem uma relação das áreas de produção de petróleo e gás natural no Brasil e carvão com a questão geológica. Então, o que a gente olha aqui? As áreas onde tem petróleo, gás natural, entre outros, são áreas de bacias sedimentares. Por quê? Esses produtos são resultados de matéria orgânica, né, que foram depositadas há milhões de anos. E esses depósitos ocorrem em áreas de bacias sedimentares, né? Então, se cair na prova, ó, o petróleo brasileiro é extraído de escudos cristalinos. Não, é mentira. Tem que ser bacia sedimentar, né? Aqui o pré-sal, né? O Brasil tem uma tecnologia ímpar no planeta, que é explorar petróleo em águas profundas. Aqui a gente está falando de 7, 5 mil metros de profundidade. Como é que funciona? Você tem o fundo do mar, a camada de sal, né? O sal aqui é um sedimento, né? E aí a camada de petróleo, de óleo, né? Aqui uma dinâmica que mostra a origem do nosso gás natural, que a gente vê na rua, aí, lugares com placa, né? Não fure, né? Gás, tubulação de gás, etc. Então, a gente tem isso. O gás natural, ele tem, tem uma visão, tem uma análise que ele é menos poluente, né, do que outras fontes de energia, em relação ao petróleo e o carvão mineral. Então, a gente pode pensar que a vantagem é usar ele, né? Então, tem até movimentos para tentar incentivar o uso maior dele, né? Converter motores de carro, né? Por exemplo.
O carvão no Brasil ele não é muito interessante, ele é muito comum na China, na Polônia, na Alemanha, no Reino Unido, Estados Unidos. Desde a Revolução Industrial se praticou, né, o uso dele, né? O nosso carvão é pobre em carbono, então o carvão ele é dividido em teor de carbono, né? E curiosidade, de onde vem o carbono do carvão mineral? Bom, é só vocês lembrarem o seguinte, as plantas não ingerem gás carbônico. Quando esse gás carbônico é ingerido pelas plantas, né, eles usam isso para a nutrição dela, isso é convertido em monóxido de carbono, depois dióxido de carbono, e isso fica preso na célula das plantas. Quando a planta morre, ela entra em decomposição, esse carbono fica ali armazenado. Então, quando você pega uma lenha e queima ela, não é por acaso, aquilo é carbono que está preso nela ali. E o carvão, ele leva um tempo, né, para ser produzido. Então, dependendo do contexto, ele pode ficar mais ainda calorífero, né? O carvão de xisto, né, o óleo de xisto é uma tecnologia mais nova que é usada muito nos Estados Unidos e na China. O Brasil ainda não é muito adepto. A Europa suspendeu o projeto porque ela já está querendo diminuir as fontes tradicionais, mas aqui os caras conseguiram extrair o óleo e o gás de xisto a partir de uma tecnologia chamada fracturing. E então tem ponto positivo, aumenta a segurança energética para quem faz isso, mas aumenta a poluição, aumenta a contaminação de água, e tem estudos relacionando isso a tremores de terra, né? Abalos sísmicos. A energia nuclear é uma energia muito controversa, porque tem gente que ama e tem gente que odeia. O Brasil gera energia elétrica a partir das energia nuclear não é muito interessante, porque a gente tem uma diversidade, né, natural que permite a gente criar outras possibilidades, certo? Mas a tecnologia envolvida na nuclear é interessante que o país tenha, porque se a gente pensar que essa tecnologia ela é usada para outras coisas, né? Um hospital tem um raio-x, um tomógrafo, uma ressonância, a gente tem em casa um micro-ondas. Então, tudo isso advém de tecnologias geradas a partir da energia, primeiro da bomba atômica, né, e depois da nuclear. Né? Então, a gente tem esse contexto e é importante a gente lembrar e fazer essa leitura aí. O Brasil tem uma usina de Angra, né, foi feita ali no período militar, mas assim, da mesma forma que ela não polui muito, né, esse vapor que sai aqui na chaminé aqui, do desenho do que eu tirei dos Simpsons, né, da usina lá onde a Eco Homer trabalha, isso aqui é vapor de água, porque você usa muita água para resfriar os reatores, né, mas o que sobra do processo é extremamente contaminante, né, os resíduos atômicos, só lembrar de Chernobyl, por exemplo, né, que teve um acidente, pelos próximos 20 mil anos, essa região vai ter que ficar isolada ali por causa da radioatividade, né? Quem tem exposição à radioatividade a níveis acima do normal, né? Pode ter câncer, pode ter morte prematura e tal, né? Então, teria isso. A energia solar, o Brasil tem referência, principalmente no Nordeste, né? A energia solar é uma energia limpa, boa, apesar de ser um pouco cara, né? Você pode usar o sistema fotovoltaico ou a energia heliotérmica. A gente tem um potencial muito ainda para explorar. Alguns países avançaram bastante nisso, né? A Alemanha, por exemplo. Você tem energia eólica no Brasil, aqui as áreas mais usual aqui, que tem muitos ventos para energia eólica, está aqui no Nordeste e no Sul do Brasil. A gente precisa também estudar um pouco mais isso, porque tem um potencial, né? Mas também geram impactos, né? Essas aéreas aqui perturbam aves, morcegos, tem o impacto da paisagem, né? Então, por exemplo, se fizer isso numa praia, o turismo lá acabou, né? Se você faz isso no litoral, você pode prejudicar a pesca, né? Então, tem lugares como, por exemplo, na Dinamarca, eles fizeram essas torres, né? Dentro do mar, ali próximo à praia, então atrapalhou a pesca na região, então você tem os impactos também, né?
Então, basicamente isso. Para fechar os biocombustíveis, né? Então, você pode fazer energia com etanol, com milho, com soja, com biodiesel de soja, né? Cana-de-açúcar. Qual que é a vantagem? Renovável, é menos poluente. Qual que é a desvantagem, né? Primeiro, você deixa de produzir alimento. Então, você acaba gerando um problema que é o de insegurança alimentar e nutricional, trocando em miúdos, aumenta a fome, né? Geralmente, quem produz energia, atividade agrícola para energia são grandes fazendeiros, então tem um conflito socioambiental muito grande. Aí tem a questão do uso da água, agrotóxicos, etc., né? Então, você tem também pontos positivos, mas também tem pontos negativos, né? Aí tem outras fontes, como as de ondas, né? As maremotrizes, você tem as correntes marinhas, né? Que são hélices que ficam debaixo da água, as correntes marinhas são mapeadas e aí faz girar as hélices. Então, tem outras fontes aí. A biomassa, que você pode obter de restos orgânicos, madeira, lenha, restos de animais, de fezes de animais, como, por exemplo, excrementos de porcos, né? Tem vantagem, você pode reflorestar uma área e tal, mas você também desmata para fazer isso em alguns casos, né? É uma monocultura, enfim, você tem que ponderar nessa questão do custo-benefício, tá? Então, basicamente, é isso aqui que a gente poderia colocar aqui como evidência para agora, né? Alguma questão?